Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam estudando bastante sem sair de casa, né? Nesse momento é o que tem que ser feito, né? Ficar em casa e estudar. Como é que foram de primeira aula? Tudo tranquilo? Muitas dúvidas? Espero que não. O que vamos aprender nessa aula? A gente vai aprender potenciação. Na realidade, vai recordar, né? Porque potenciação vocês já estudaram no sexto ano, só que com os números positivos. Este ano a gente aprendeu os números negativos, então a gente vai ver como que funciona a potenciação para os números negativos. É do mesmo jeito que a gente faz com os números positivos. O que tem de diferente é que a gente vai tentar e vai encontrar um padrão para a potência, né, que é o resultado, quando a base é negativa. Vamos conferir como que funciona? Antes de começar a falar de potenciação, eu quero mostrar para vocês alguns números, né, do distanciamento social no Brasil com relação à proteção, né, contra o coronavírus. Né? Então, se não tiver nenhuma medida de isolamento, 182,7 milhões de brasileiros seriam infectados. Com medidas tardias, 49 milhões e meio, e com medidas precoces, 11,4 milhões de brasileiros serão infectados. Essa é a projeção. Né? Percebam aqui no número de mortes, o quanto que diminui com as medidas precoces de isolamento social. Né? Se não tiver nenhuma medida, teremos mais de 1 milhão de mortes, né, na previsão, e com as medidas precoces teremos 44 mil pessoas. Né? Com base nesse estudo, foi feita a mesma projeção para Rio Preto. O Rio Preto tem uma população de 460.664 habitantes, e se não tiver nenhuma medida de contenção, 414 mil riopretenses serão infectados pelo Covid-19. Quer dizer, quase toda a população com distanciamento social tardio, né, 108 mil, e com distanciamento social precoce, que foi o que aconteceu, teremos 25.106 pessoas infectadas. Isso é projeção. Né? Observe aqui o número de mortes sem medidas de contenção e com as medidas de contenção. Né? Sem medidas, quase 2.500 mortes, e com o distanciamento social precoce, 95 mortes. Aí você pode estar perguntando assim, mas o que tem a ver esses números, né, isso aí, com o que a gente vai estudar? Né? É que para fazer esses levantamentos, os cientistas eles usam ferramentas matemáticas. Feita uma simulação, né, uma parte chama modelagem matemática, eles têm um modelo de uma ferramenta matemática aqui para ser usado, e com os dados que eles obtêm, eles conseguem fazer essas projeções. E a ferramenta matemática que é usada aqui para fazer essas projeções é a potenciação. Então, com certeza, a potenciação está ajudando aqui a salvar vidas. Né? A matemática aplicada no nosso cotidiano. Vamos ver aqui no próximo slide uma animação. Ó, o que acontece? Uma pessoa, né, os estudos indicam que uma pessoa passa para 3. Né? Então, cada uma dessas 3 pessoas aqui também vai passar o vírus para outras 3. Perceberam que aqui eu tinha 3, aqui já são 9, que esse número aqui é ele vezes 3. Né? É potenciação isso. A próxima etapa já serão... Opa, cliquei errado. A próxima etapa já serão 27 pessoas infectadas. Né? Porque cada uma desses 9 aqui passou para 3. E nessa etapa aqui, a última já são 81 pessoas infectadas. Agora, na continuação, vamos ver aqui a importância do isolamento, do distanciamento social. Olha lá, essa pessoa já deixou de passar para todos esses. Perceberam a importância do isolamento social? Olha o tanto de pessoas que deixarão de ser infectadas. Ok? Vamos lá, vamos seguir então agora falando na potenciação. Né?
O que é potenciação? Potenciação é uma operação nova? Não, a potenciação não é nenhuma operação nova. Na realidade, a potenciação é uma forma abreviada de escrever uma multiplicação de fatores iguais. Então, quando eu multiplico o mesmo número um certo tanto de vezes, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2, ao invés de escrever assim, a multiplicação do 2 3 vezes, uma forma curta de escrever essa multiplicação é dessa forma aqui, usando o expoente. Então, esse númerozinho aqui em cima, o 3, ele indica quantas vezes a gente tem que multiplicar esse aqui de baixo. Né? Então, 2 vezes 2 vezes 2, quanto é? Eu ouvi um 6 aí? Não, né? Eu fiz isso para chamar a atenção de vocês, que muitos alunos montam certinho e depois faz a soma disso aqui. Não é a soma, é o produto. Eu tenho que multiplicar. Então, é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, resposta correta é 8. Tá? Você tem que multiplicar. E se esse número aqui que vai ser multiplicado é negativo, o que muda? O que muda é que agora a gente tem que fazer o quê? A regrinha de sinal que aprendemos lá na multiplicação. Então, o expoente 3, eu multiplico esse número aqui 3 vezes. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E vai dar menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, né? Negativo vezes negativo é positivo. 2 vezes 2 dá 4. Então, esses dois primeiros dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 vai dar positivo vezes negativo. Negativo, 4 vezes 2 dá 8. Então, a resposta é 8 negativo. Vamos reescrever isso aqui só para a gente lembrar alguns nomes. Né? Esse número aqui, que é o que eu vou multiplicar um certo tanto de vezes, se chama base. O pequenininho aqui em cima, o 3, que indica quantas vezes a gente vai multiplicar a base, se chama expoente. E o resultado da operação se chama potência. Como que a gente faz a leitura das potenciações? A leitura é feita de acordo com o expoente. Então, quando o expoente é 1, eu vou falar a base. Nesse exemplo aqui, eu coloquei a base 3. Então, 3 elevado à primeira potência, ou primeira potência de 3. Então, perceberam que eu vou ler o expoente de forma ordinal aqui, né, na ordem. Então, quando o expoente é 2, eu vou falar segunda potência. Quando o expoente é 3, eu falo terceira potência. Quando o expoente é 4, quarta potência. Quando é 5, quinta potência, e assim por diante. Né? Se tiver um expoente 10, eu vou ler o quê? Décima potência. Se tiver um expoente 9, nona potência. E assim vai, tá ok? Agora tem alguns nomes especiais, né? Quando o expoente é 2 e quando o expoente é 3. Talvez vocês ouviram falar nesses nomes no sexto ano, né? Quando aprenderam a potenciação lá. Né? Estão lembrados aí? Quando o expoente é 2, eu leio o quê? Eu posso ler quadrado, eu posso falar elevado ao quadrado ou simplesmente ao quadrado. E quando o expoente é 3, eu falo cubo. Né? Então, aí no caso, eu tenho 2 elevado ao cubo ou simplesmente 2 ao cubo. Mas por que eu posso falar esses nomes, quadrado e cubo? Vamos ver por quê? Esses nomes é por causa da geometria, é geométrico a coisa aqui. Ó. Então, 2 elevado a 2 é 4. O que significa isso? Que com 4 quadradinhos, eu formo um outro quadrado de lado 2. Então, com 4 quadradinhos, eu formo um quadrado de lado 2. Próximo exemplo, 3 ao quadrado é 9. O que significa isso? Que com 9 quadradinhos, eu formo um outro quadrado de lado 3. Okay? Perceberam que esse quadrado tem lado 3? Então, por isso que eu falo, quando é expoente 2, eu vou falar sempre quadrado, porque o resultado é o número de quadradinhos que vai ter num quadrado de lado 2, né, de lado 3, e por aí vai. E o 3, quando o expoente é 3, eu falo cubo. Por quê? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. 2 elevado a 3, que eu posso ler 2 elevado ao cubo, vai dar 8. Então, por que cubo? A ideia vem do cubinho mesmo. Né? O que significa isso? Com 8 cubinhos iguais a este, eu vou formar um outro cubo de lado 2. Vamos verificar se forma mesmo? 4 cubinhos embaixo, mais 4 em cima, eu tenho aí um cubo de lado 2. Então, com 8 cubinhos,
Com 8 cubinhos, eu tenho um cubo de lado 2. Mesma ideia, né? Se 3 elevado à terceira, ou 3 ao cubo, dá 27. O que significa isso? Com 27 cubinhos, eu vou formar um outro cubo de lado 3. Essa é a primeira camada, né, do cubo. Ela vai ter 9 cubinhos na primeira camada. Na camada do meio terá mais 9 e na camada de cima mais 9. Né? Então, ao todo, 27 cubinhos, formando um outro cubo de lado 3. Isso aí é mais como curiosidade para vocês, porque quando é elevado a 2 eu falo quadrado e porque quando é elevado a 3 eu falo cubo. Ok? E quando o expoente é zero? O que acontece? Vocês estão lembrados aí de quando é zero? Quanto que dá? Lembra que a professora falava ano passado? Todo número elevado a zero é... Quem falou 1 acertou. Todo número elevado a zero é 1. Okay? A gente pode colocar um esqueminha assim, né? Eu coloquei um quadradinho, esse quadradinho representa qualquer número. Então, qualquer número elevado a zero, o resultado é 1. Ou seja, se aparecer o zero aqui no expoente, o resultado é 1. Não importa se o número é positivo, não importa se o número é negativo. Expoente é zero, resultado dá 1. Eu fiz um vídeo para mostrar para vocês por que todo número elevado a zero é 1. Eu fiz separado para esse vídeo aqui não ficar muito extenso e fica cansativo para vocês, ok? Então, vocês podem apontar o código, o celular aqui para o código, ou então digita lá no navegador, né, esse endereço aqui que ele vai jogar no vídeo que está explicando por que quando o expoente zero, o resultado é 1, ok? Não sei se vocês observaram, aqui tem um asterisco, quer dizer, eu tenho que fazer uma observação aqui. A gente fala todo número elevado a zero é 1, mas tem um detalhe, né? 0 elevado a zero não existe. Tá? Não tem o resultado de 0 elevado a zero. Na matemática a gente fala que é considerado uma indeterminação. Por que uma indeterminação? Porque dependendo da maneira, em qual campo, de qual área da matemática é analisada, seja mais uma matemática de nível superior. Tá? A gente obtém valores diferentes para 0 elevado a zero. Então, por isso que fala que é indeterminação. Então, não existe o seu valor. Okay? Então, 0 elevado a zero não existe. Ok? Vamos fazer algumas continhas agora, alguns exemplos, para ver se a gente consegue chegar num padrão. Esse exemplo está lá na página 185 e eu resolvi fazer ele aqui com vocês para explicar lá que talvez ficou um pouco confuso lá. Vamos ver, ó. 7 elevado a 1, quer dizer, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 7? Uma vez só, então é o próprio 7. 7 elevado a 2, quantas vezes eu multiplico o 7? 2 vezes, então 7 vezes 7, 49. 7 elevado à terceira potência, multiplica o 7 3 vezes. Então aqui ele fez assim, ó, 7 vezes 7 é 49, e 49 vezes 7 dá 343. Aqui não está nem preocupando em fazer a regra inicial, porque vai ser positivo vezes positivo, dá positivo vezes positivo, vai ser sempre positivo, ok? 7 elevado a 4, multiplica o 7 4 vezes, foi feito assim, né, passo a passo, 7 vezes 7 é 49, vezes 7 vezes 7. Agora esse 49 vezes 7 dá 343, vezes 7 de novo, 2.401. Agora, quando a base é negativa, vamos fazer para o menos 7. Então, menos 7 elevado a 1, a gente multiplica o menos 7 uma vez só, então é o próprio menos 7. Menos 7 elevado a 2, eu multiplico o menos 7 duas vezes, então menos 7 vezes menos 7, 7 vezes 7 dá 49, negativo vezes negativo dá positivo. Menos 7 elevado à terceira potência vai ser menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Também passo a passo, né? Faz primeiro o menos 7 vezes menos 7, que dá mais 49, vezes menos 7, menos 343. E por último, elevado a 4, vai multiplicar 4, menos 7 por ele mesmo 4 vezes. Passo a passo, os dois primeiros menos 7 multiplicado dá mais 49. Mais 49 vezes menos 7 dá menos 343. E menos 343 vezes menos 7 vai dar mais 2.401. Vamos reescrever aqui os resultados, tá? Quando a base foi positiva, a gente obteve todo resultado dá um número positivo. Quando a base é negativa, percebam que o resultado aqui, a potência, em algum momento dá negativo e depois dá positivo. Negativo, positivo.
Isso aqui é o padrão que a gente tem que enxergar. Não foi só para um menos 7, poderia ser qualquer número negativo, a gente ia ter esse padrão aqui, ó. Aqui ia ser negativo, na segunda potência positivo, na terceira potência negativo, na quarta potência positivo, na próxima potência aqui vai dar negativo e assim vai. Conseguiram perceber o padrão? Conseguem me falar qual que é o padrão que acontece aí? Então, ó, lá na página 186, vocês vão preencher isso lá, tá? Que ele pergunta, que regularidade, né? Qual foi o padrão que a gente percebeu nesses resultados? Se a base é positiva, o resultado vai ser sempre positivo. Agora, quando a base é negativa, eu vou ter resultado, potência positiva e potência negativa. Quando é que a potência vai ser positiva? Quando o expoente for par. Perceberam aqui, ó, quando o expoente é par, o resultado é positivo. E quando o expoente é ímpar, o resultado, a potência vai ser negativa. Tá? Esse é o padrão, essa é a regularidade que acontece quando a base é negativa. Vamos reescrever isso aqui, ó. Posso escrever assim, ó. Quando o expoente é par, quando o expoente é positivo, não importa como é a potência. Não importa como é o expoente. A potência, o resultado, vai ser sempre positivo. Quando a base é negativa, se o expoente for par, o resultado é positivo. E quando a base é negativa, se o expoente for ímpar, o resultado, a potência é negativa. Vamos fazer alguns exemplos aqui, só para descobrir qual que é o sinal, né? Se é positivo ou negativo de cada potência. Vocês perceberam que a gente não precisa ficar fazendo a regrinha de sinal um monte de vezes. Já pensou se tivesse que fazer a regrinha de sinal aqui, multiplicar o menos 3 vezes menos 3 15 vezes, e tivesse que fazer a regrinha de sinal do começo até o fim? Ia dar muito trabalho, a gente podia se enrolar no meio do caminho, né? Então eu só olho assim, ó, base negativa. Expoente ímpar, base negativa. Expoente ímpar, o resultado vai ser o quê? Negativo. Aqui não pediu para fazer as contas, tá? Ele só pediu para falar qual que é o sinal. Bom, só o sinal. Eu sei que o resultado disso vai dar um número negativo. Mais 3 elevado à 15ª potência. Quer dizer, quando a base é positiva, o resultado vai ser sempre o quê? Positivo. Se nem se preocupa com o expoente, tá? Então, se aqui é positivo, o resultado vai ser positivo. Ó, 8 positivo, elevado à 22ª potência. Precisa ficar preocupado qual vai ser o sinal? Vai ser positivo, tá? Positivo elevado a qualquer coisa é sempre positivo. Agora, menos 5 elevado à 6ª potência. Ó, o expoente é 6, o expoente é par e a base é negativa. Então, o resultado é positivo. Menos 6 elevado à 5ª potência, ó, base negativa, eu olho a base, se é negativo, olho o expoente é ímpar, então o resultado vai ser um número negativo. E para finalizar, menos 6 elevado à 10ª, eu tenho base negativa, expoente par, resultado é positivo. Ok? Então agora é a sua vez de trabalhar, vocês vão fazer os exercícios na página 186, do 31 ao 33, e na página 196, lá no final do capítulo, na seção Amplie, você vai fazer o exercício 16, ok? Bom trabalho para vocês aí.